Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Economia B Entrevista. Eu sou João Guilherme Broto, jornalista e editor da Economia B. Eu estou aqui hoje com a Verônica Manguinho. Ela acabou de voltar lá do Blue Earth Summit, um festival que aconteceu em Londres, bem interessante, e a gente vai conversar um pouco sobre o que ela viu por lá. Esse evento que fala muito sobre inovação, sobre uma perspectiva de impacto socioambiental. Então, certamente ela tem coisas bem legais para contar para a gente. Antes, um breve resumo sobre a Verônica. Ela é cofundadora da Flora, que é uma consultoria que é feita de e para pessoas dedicadas a promover impacto positivo. Ela é formada em psicologia, tem MBA em administração estratégica pela FIA e também tem certificação em gestão de projetos e change management. Ela também é consultora associada do The Bioleadership Project, e também atua como uma rede de especialistas globais, co-criando soluções de desenvolvimento humano e organizacional centradas na natureza. Ela está morando atualmente na Flórida, ela está lá porque ela faz um mestrado em sustentabilidade, tem uma linha de pesquisa bem interessante, pesquisando especificamente o papel da gestão da mudança na transição para negócios sustentáveis. Então, trazendo todo esse background de quem é a Verônica, o trabalho dela na Flora, a gente vai conversar um pouco a partir dessa perspectiva aí de liderança, de impacto e regeneração, e também trazendo muito do que ela viu lá no Blue Earth Summit. Como você sabe, a gente gosta sempre de ir a eventos, trazer coberturas exclusivas aí para a nossa audiência. Obviamente, a gente não consegue ir em todos, então a gente está conversando com a Verônica, já que ela foi nesse festival, que é muito legal, a gente queria até ter ido, infelizmente não deu, para que ela seja uma ponte, né, trazendo também esse conteúdo para você. Então, Verônica, primeiro seja muito bem-vinda ao Economia Bem Entrevista. E eu queria te perguntar primeiro o que te motivou a ir participar, não só como participante, né, com perdão da redundância, mas também como painelista, né? Você participou de um painel bem interessante lá. Bom, primeiro, João, obrigada pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do que eu vi nesse festival e pela apresentação também que você fez. Você só esqueceu de dizer que, assim, que eu sou uma ariana super curiosa e transgressora. Então, eu adoro estar em Vixe, eu também. espaços. Ariano também? Uhum. Me identifiquei com essa fala. Bem, Ai, boa, porque eu adoro, assim, acho que primeiro ponto, já respondendo tua pergunta, é essa, assim, eu adoro estar em espaços onde estão sendo discutidos os temas de inovação, principalmente de temas que têm a ver com aspectos que eu considero relevantes. Então, de uma forma mais objetiva, né, o que me motivou a participar do Blue Earth é poder me conectar um pouco com a visão europeia e principalmente a visão da Inglaterra. Então já vai fazer 4 anos que eu participo de um fellowship que nasceu lá em Bristol e que tem uma visão muito forte para regeneração, negócios regenerativos. E vindo do Brasil, eu vejo que a gente tem uma outra conversa sobre impacto, e estando aqui nos Estados Unidos também eu vejo que é uma outra conversa. Então, para mim é super importante navegar, né? Entender o que o Brasil está fazendo, quais são as perspectivas, tá aqui na academia nos Estados Unidos, entendendo qual que é a visão do impacto para o americano, mas o meu jeito de olhar regeneração e impacto positivo, eu acho que está muito mais alinhado com o modelo europeu. Então, para mim, poder participar de um evento onde você encontrou, onde tinha, né, startups de propósito, grandes organizações e também ativistas, é um espaço que para mim sempre traz muitas coisas novas. Então foi isso que eu fui buscar lá, ideias novas. muito interessante isso que você trouxe, né, de diferentes visões a respeito de impacto, Brasil, Europa, especificamente ali, Reino Unido, Inglaterra e Estados Unidos. O que você acha que é mais marcante de diferenças? Essa pergunta nem estava aqui na minha pauta, mas já que você falou, me chamou bastante atenção. Brevemente, eu estou aqui baseado em Valência, né, também percebo isso, especialmente Europa, Brasil, e eu vejo que aqui fala-se muito pouco sobre aspectos sociais, né? É uma discussão muito focada em clima, em energia, né? Em transição energética, etc. e tal. E a agenda social e inclusão não é que não existe, mas claramente é secundário, né? Enquanto no Brasil a gente tem a ordem invertida. Aqui, por exemplo, se fala muito sobre combustíveis fósseis e é algo que no Brasil não se compreende muito bem ainda, né? Tanto que a gente viu recentemente um cientista famoso fazendo propaganda aí para uma grande petroleira, né? A ponto de a gente chegar nesse tipo de coisa.
Mas, enfim, estou falando mais do que entrevistada. Me diz aí o que você acha que são essas grandes diferenças. Sempre uma visão interessante de ter. Boa. Bom, o meu recorte é muito corporativo, né, eu trabalhei 26 anos para grandes organizações, e eu acabo atuando muito nesse olhar das empresas e principalmente as empresas multinacionais. Então, a grande diferença que eu vejo entre as empresas do Brasil, da Europa e dos Estados Unidos, é que as empresas no Brasil, elas estão muito na agenda regulatória. Então, as iniciativas que estão sendo implementadas têm muito a ver com o que os órgãos regulatórios estão trazendo para as organizações. Quando eu vejo os Estados Unidos, as grandes empresas, elas estão investindo em tecnologia para resolver todos os problemas de impacto no mundo. Então, tem um olhar muito grande para a tecnologia. E quando eu vejo as multinacionais, da Europa, eu acho que entra uma questão, uma fala muito grande do bem-estar, entra uma fala, do ambiente e nesse evento especialmente, não é nenhum olhar das organizações, houve uma integração muito grande sobre o impacto e a conver não o impacto, mas a convergência e a necessidade de se integrar o impacto ambiental com o impacto social. Não sei se isso está sendo tratado dentro das organizações, mas o que eu senti dentro do evento foi um chamado muito forte das organizações e das startups para integrar esses dois temas, entendendo que uma coisa não vai se resolver sem a outra. Você participou lá de um painel chamado Lucro, Planeta e Propósito, né, junto com outras pessoas. E queria que você falasse um pouco sobre como foi essa experiência, né? Eu lembro que você me falou antes de estava preocupada se ia conseguir entender o inglês dos britânicos lá. Primeiro, essa pergunta, deu tudo certo? E segundo, como é que foi o painel? Que deve ter sido uma experiência bem interessante também. Sim, sim, foi super interessante e consegui entendê-los, acho que consegui entendê-los, mas foi super interessante porque eu estava num painel com um representante da Patagônia, com uma pessoa que hoje é board member do Bileb UK, que é uma pessoa em comum que a gente admira, que é a Naruda, e também com uma pessoa que tem uma empresa de móveis regenerativos lá na Inglaterra. Então, assim, a conversa foi muito em torno do tema governança e qual que é o papel das empresas na união, né, desses três aspectos de pessoas, de planeta e de profit. E a gente discutiu muito essa perspectiva na governança, que é uma perspectiva de você, de fato, trazer, além dos shareholders para tomada de decisão, você trazer também todas as comunidades ao seu redor e todos os stakeholders que são impactados com o modelo de negócio. As pessoas comentaram muito também sobre essa necessidade da gente olhar para esses parceiros e co-criar soluções com os parceiros, entendendo, por exemplo, o sistema B como se o sistema B fosse o início de uma jornada e não um objetivo final de uma jornada, né? E que para isso toda essa comunidade precisa começar a trabalhar muito juntos. E a gente falou também bastante como que a gente responsabiliza as grandes instituições, sejam do primeiro, segundo setor, do terceiro setor, principalmente primeiro e segundo setor, e como que a gente traz uma medida certa da responsabilidade dos consumidores e das pessoas, dos cidadãos, porque a gente faz muita, a gente tem feito muita comunicação focando vou dar um exemplo básico aqui, tá? Na reciclagem, quando na verdade você tem uma indústria toda que usa plástico de ponta a ponta na sua cadeia de valor. Então a gente falou muito sobre essa medida de como que a gente equilibra, de fato, quem está gerando um impacto maior e como que a gente ajuda as pessoas a tomarem decisões mais acertadas, entendendo o tamanho do seu impacto no todo. O que eu vejo de grande desafio? Até a gente conversava em off aqui antes de gravar, né? De fazer esse tema de fato chegar na alta liderança, né? Te contei um exemplo ali de uma pessoa de sustentabilidade, uma persona, a gente pode dizer que eu acho que muitas vivem o mesmo desafio de ter uma missão, de ter uma responsabilidade, mas não ter de repente o apoio da alta liderança para que isso de fato aconteça. Que eu queria te perguntar é se você tem de repente, dicas para uma pessoa que está nessa posição e precisa, de alguma forma, conseguir o engajamento de um superior dela, da alta liderança,
que nem sempre está muito interessado, sejamos francos, né, nessa coisa de planeta, lucro e propósito. A realidade, infelizmente, o lucro vai vir antes e se der a gente faz alguma coisa, né? Generalizando, claro. Mas como a gente pode conseguir furar essa bolha, que é um dos grandes desafios, né, que a gente enfrenta? Quando a gente está falando da questão da influência, acho que é importante reconhecer que a maior parte das lideranças hoje, elas estão num nível de exaustão e um nível de impacto mesmo na saúde mental, e a gente vê os números crescentes desde o do Covid, o reconhecimento de que a saúde mental ele é um problema e ele está presente entre as lideranças. E quando a gente está sofrendo alguma questão, né, seja de depressão, burnout, de ansiedade, a gente fica no modo sobrevivência. E o que isso quer dizer? O nosso cérebro ele se comporta tentando fugir de tudo que é complexo, porque é muito difícil lidar com a complexidade. A gente também toma decisões de curto prazo e decisões de autoproteção. Então, sabendo que a gente tem uma grande parte de executivos que estão vivendo desta forma, né, no nível de exaustão e de pressão alto, como que a gente impacta essas pessoas? E eu acho que a palavra para isso é acolhimento. E aí eu entendo, assim, também, como que eu vou acolher uma pessoa, também eu não sou acolhida, então é um sistema que precisa se autorregular, em termos de saúde individual, para que a gente consiga gerar um impacto no todo. Então acho que esse primeiro ponto é o acolhimento, é entender o que que é valor e o que que é estratégia para cada um dos executivos, para cada uma das organizações, poder hackear o sistema, entender o momento daquela organização, entender o momento dessa liderança e propor soluções que sejam regenerativas, sustentáveis, circulares, à medida que esse executivo tem a estratégia da sua organização desenhada. Porque se a gente propõe uma coisa muito além do que está ali nos próximos 3 meses de entrega, ele não vai, dificilmente ele vai conseguir, se ele estiver num nível, né, de pressão muito alto, ele não vai conseguir olhar e tomar uma decisão de impacto para daqui a 15, 20 anos. Tem que fazer isso? Tem que fazer. Mas quando a gente tem uma pressão para os próximos 3 meses, para mim a dica é essa, assim, nos próximos 3 meses, o que que a gente pode fazer para gerar menos dano ou para ser mais positivo? Essa é a pergunta que todos os departamentos deveriam se fazer, e não centralizar tudo isso numa única pessoa dentro das organizações. E eu acho que um segundo ponto que eu vejo funcionando dentro das empresas quando você traz esse tema da sustentabilidade no propósito evolutivo da organização, você se compromete externamente com esse tema, e aí internamente você é demandado por ser coerente com aquilo que você está falando para fora, você tem que fazer para dentro também. Então, quando você traz esse tema da sustentabilidade como um valor corporativo e não uma área, isso também faz toda a diferença e ajuda a acelerar a agenda, né. Mas, via de regra, o que que eu percebo? Sustentabilidade é uma área e não é um mindset dentro das organizações. Então, por isso as pessoas que estão à frente das agendas de sustentabilidade também estão muito cansadas, estão se sentindo sobrecarregadas com a quantidade de nãos que recebem, né, é extremamente frustrante você propor uma agenda de visão de longo prazo, quando na verdade as pessoas estão olhando para o curto. Pois é, aí é questão do sistema, né? Muito se fala em implodir sistemas econômicos, né? Justamente porque tem esse tipo de dificuldade. E aí isso me leva para um outro assunto que você comentou comigo que participou lá no Blue Earth, que era um painel sobre conversas desconfortáveis, que é exatamente isso que a gente vinha falando aqui agora, né? De como você consegue, de fato, levar conversas difíceis para dentro das empresas e muitas vezes eu vejo que se evita. Até recentemente eu publiquei uma entrevista com a Onara Lima, que é uma executiva ESG, e ela fala muito sobre isso também, que a gente fica muitas vezes no raso. As empresas brasileiras têm essa dificuldade de fato fazer uma imersão e ter uma conversa pragmática sobre desafios de fato que a gente precisa romper, né? Então, por exemplo, a gente vê relatórios de sustentabilidade que não muitos que não endereçam temas que deveriam ser prioridade, né? Vamos falar de inventário de emissões, de escopo 3, de questões de diversidade, enfim, tem muita coisa que nem sempre está dito claramente, porque a empresa também não quer se assumir que ela está mal em determinado assunto.
sendo que seria muito mais correto, honesto, transparente ela talvez assumir que não está bem, mas apontar um caminho, ter um plano para mudar as coisas. Estou trazendo isso como exemplos, mas eu queria te perguntar o que que você ouviu lá que foi interessante nesse painel sobre conversas desconfortáveis, que é algo que a gente precisa realmente falar muito para que a gente possa avançar com mais maturidade nessas agendas, né? Uma das coisas que me marcou muito, e eu já venho pensando muito sobre isso, é como que a gente sempre tenta imprimir a nossa verdade, o nosso pensamento dentro dos sistemas, né. Então, as pessoas que estavam falando, representando o sul global, trouxeram essa fala muito forte dos estigmas existentes em relação ao sul global, e como que as soluções elas são criadas de uma forma sem o nosso envolvimento. Esse ponto da provocação, da gente não olhar só para as questões científicas e acadêmicas, como a única forma de resolução de problema, mas também entender e integrar todos os conhecimentos que são ancestrais e territoriais, isso eu acho que faz muita diferença, e foi uma conversa que eu percebi que gerou conforto e incômodo para muitas pessoas, porque eram pessoas que estavam ali tentando solucionar a questão que a gente vive hoje da crise. Então são pessoas muito bem intencionadas, que têm um currículo, às vezes, muito vasto de implementação de boas práticas, mas que está esquecendo de considerar e escutar as pessoas na tomada de decisão. Então acho que esse para mim foi o principal marco desse painel. E aí eu trago um ponto, é uma frase, assim, é um mantra que eu tenho desde quando eu comecei a fazer o mestrado, que eu comecei a estudar psicologia da sustentabilidade. E a psicologia da sustentabilidade, ela parte do princípio de que cada problema de sustentabilidade é primeiro um problema social, gerado por um problema psicológico individual de pessoas que se sentem desconectadas da natureza. E aí, eu estou trazendo essa frase, porque quando a gente fala, né, do desconforto, um outro autor que eu gosto muito, chamado Frederic Laloux, ele fala que as organizações, elas não evoluem além do nível de consciência da liderança. Então, pensando, né, nas conversas desconfortáveis, aquelas pessoas que elas estavam ali, qual que é o nível de consciência delas e qual que é o nível de desconexão delas com a natureza e como que elas se sentem parte de um todo, que tipo de conversa te move, te deixa desconfortável, mas que também te move para ação e que te move de dentro para fora, porque para mim a solução dos problemas que a gente está enfrentando começa na gente se reconhecer como parte do problema e poder agir a partir daquilo que a gente tá sentindo dentro também, de dentro para fora. Então, fiquei muito com essa reflexão, assim, o quanto que esse desconforto, ele congela, porque você vê que o problema é complexo demais e precisa de muito esforço para resolver, ou o quanto que ele te faz voltar para si mesmo, para você rever os seus valores e as suas práticas, para então você poder agir para fora. Eu fiquei com essa pergunta depois que eu saí de lá. Minha gata chegou aqui para participar da entrevista. Linda. É, ela adora participar de uma videoconferência. Para a gente encerrar, tem mais duas perguntas. Primeiro, fala um pouco sobre a Flora, Verônica, um trabalho que vocês fazem aí, para o pessoal entender melhor como é a atuação de vocês e tudo. Se quiser falar um pouco do que você está estudando aí na Flórida também. Bom, vou começar pelo mais simples, que é o que eu estou estudando. Eu vim fazer um curso de um mestrado de sustentabilidade e, assim, me surpreendi positivamente em todos os aspectos, porque a gente tem estudado a sustentabilidade na sua essência, ou seja, o desenvolvimento ambiental, o desenvolvimento social e como que isso se integra. Então, para quem está em busca de mestrado, esse é um mestrado que foi desenhado pela Fundação Ellen MacArthur, acho que 15, 16 anos atrás, e tem esse curso em 32 universidades, 36 universidades ao redor do mundo. Então, super recomendo e fico à disposição para trocar ideias sobre esse mestrado de desenvolvimento sustentável, chama MDP. E sobre a Flora ela nasce de uma inquietação que eu e minha sócia temos, a Letícia, que é o modelo de gestão de pessoas dentro das organizações hoje. Então, por mais que as organizações elas estejam numa pauta de impacto positivo e por mais que as organizações elas nasçam já muitas vezes para resolver alguma questão social ou ambiental,
A gente tem muito poucas referências de modelo de gestão de pessoas que sejam mais alinhados aos princípios da natureza, né, aos modelos regenerativos. Então, ainda que você tenha uma organização que seja do sistema B, uma grande corporação de propósito, o modelo de gestão de pessoas geralmente é tradicional. Então, a gente entende que a gente precisa trazer mais coerência para dentro dos sistemas. Então, se você tem um modelo de negócio que quer gerar impacto positivo para fora, para o consumidor, para o planeta, você também precisa cuidar de uma outra forma das pessoas dentro da organização. Então, o nosso principal produto é a atração de executivos já com outro nível de consciência, aquilo que a gente estava falando da conexão individual, para que depois você se conecte com o todo e com as outras pessoas também. E aí a gente tem outras soluções de transformação organizacional, olhando principalmente para os processos, políticas e projetos de gestão de pessoas. Então, desde da avaliação do executivo sobre entrega até o desligamento, como que você faz todos esses processos trazendo esse olhar dos princípios da natureza para dentro do recursos humanos. Então, conforme eu estava falando para você em off, brincando contigo, meu grande objetivo é começar a destruir esse modelo de RH vigente que está levando tantas pessoas ao redor do mundo à exaustão, ao burnout. Então, tem sim formas da gente fazer gestão de pessoas de uma outra maneira, e é para isso que a Flora está se posicionando no mercado, para a gente trazer outras formas da gente fazer gestão de pessoas. Procurem a Flora, líderes por aí, todo mundo que estiver ouvindo, certamente vão ter boas conversas. Aqui não foi a pauta da nossa conversa de hoje, mas a gente pode até marcar futuramente para falar mais sobre isso, que é um tema muito interessante, né? Para a gente encerrar de verdade, Verônica, eu queria te pedir alguma dica de conteúdo que você viu recentemente. Aí não precisa ter nada a ver com o nosso tema, tá? Mas vale aí Uhum. Netflix, vale livro, vale qualquer filme, seriado, peça de teatro, qualquer coisa que você viu que te chamou a atenção, você queira compartilhar para a gente encerrar aí nossa conversa. Tá. Quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu só pude trazer 5 livros. Eu que coloquei essa meta para mim mesma. E um dos livros que eu super recomendo é o de Liderança Regenerativa. É um livro que eu já li, que eu releio e que todas as vezes que eu tenho que fazer alguma coisa para o cliente, eu sempre volto nele, porque ele passa por a gente olhar a nossa relação, eu comigo mesmo, até a minha relação eu com os outros e a minha relação, o meu impacto no planeta. Então, para quem se sente repetindo os modelos de liderança tradicional, principalmente na gestão de pessoas, esse livro é um ótimo início para uma conversa que o modelo de liderança e o nível de consciência da liderança precisa evoluir. Então, é quase que uma bíblia minha corporativa aqui de consulta para a gente poder fazer desenvolvimento de pessoas. Essa é a minha dica. Muito bom, adorei. Ótima leitura. Só confirmando aqui, liderança regenerativa, o DNA de organizações que afirmam a vida no século XXI, correto? Escrito por Exato, Laura exatamente. Storm e Giles, provavelmente, Hutchins, um nome bem difícil de falar. Mas Esse digita aí. aí livro Liderança Regenerativa, você certamente vai encontrar. E fica a dica aí para todo mundo. Verônica, muito obrigado pela conversa. A gente fica por aqui. Eu volto em breve aí numa próxima entrevista. Se não me falha a memória, essa foi a 17ª entrevista que a gente gravou aqui no YouTube. Então, procura o nosso canal ali, você vai encontrar várias outras conversas bem interessantes a respeito aí de impacto, de sustentabilidade, tem um pouco de tudo lá, sempre com gente muito legal. E é isso, muito obrigado a quem ficou aqui até o final e até o próximo programa.